Oi, gente, bom dia. Mau cabelinho. Hoje a gente vai falar de um estudo do capítulo 21, Somente Cristo. Deu uma luz aí, né? Somente Cristo acendeu a luz. Uhul! É isso aí. Vamos começar então lendo a palavra. Não, começar com a oração. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por este dia. Muito obrigada, Deus, pelo ensinamento que o Senhor nos proporciona. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa os juvenis, abençoa os jovens, Senhor. Traga sobre nós o teu conhecimento, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre nós, nos dando o conhecimento necessário para avançarmos na tua obra. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu vou procurar passar para cá os livros. Eu sempre falo para vocês de um versículo, né? Era o versículo que estava aberto aqui. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Esse versículo está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Para que a gente nunca se esqueça de que Deus espera de nós coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação, coisas que façam sentido diante da palavra. A gente está nesse novo tempo, né, estudando os 5 pilares da Reforma Protestante. E nesses 5 pilares, vamos relembrar quais são os 5 pilares? Vamos lá. Aqui no livrinho de vocês, ele começa com somente a fé. Somente a fé. E como são 5, ele vai somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, só a graça, somente a graça e... Qual o próximo? Somente glória, somente a Deus. Ou somente a Deus, glória. E esses são os 5 pilares, né, da fé cristã. Então, vamos lá. Somente a graça, somente a fé, somente a palavra, somente a Deus, glória. E somente... Qual que é o outro? Somente Cristo, que é o que a gente vai falar hoje. Então, somente Cristo. Gente, é maravilhoso falar do Senhor, né? Aqui, para começar, ele pede pra gente abrir lá o livro de Gálatas 3, 26 a 29. Vamos abrir o livro de Gálatas. Para quem não se lembra, vou parar aqui. Então, para quem não se lembra, Gálatas está depois de 2 Coríntios e antes de Efésios. Então, vamos lá. Gálatas 3, 26, 29 diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gente, isso é lindo demais, né? É lindo demais. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Não existe raça, nem cor, nem
altura, nem gênero, nada pode dizer que não, você não pertence a Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós somos de Cristo. E ninguém tem o direito de falar, não, você não é. Por causa dos seus defeitos, ou por causa do jeito que você se veste, ou por causa de qualquer coisa que a pessoa acha que não é certa. Uma coisa eu tenho aprendido e quero passar para vocês, é que quando a gente anda em princípios baseados na palavra, princípios baseados nos 5 pilares mesmo da fé cristã, que é somente a graça, ou seja, nós não somos merecedores mesmo. Somente Deus, a glória, toda a glória pertence a Deus. Tudo que eu faço só posso fazer porque Deus permitiu. Tudo que eu só sou porque Deus fez assim. E somente as escrituras. É muito importante a gente basear tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, a gente filtrar pela Bíblia, que é na Bíblia que estão os princípios, né? Que a gente precisa para viver, que a gente precisa para ter sucesso nessa terra, ter sucesso como filhos de Deus, entendeu? E somente a fé, porque sem fé ninguém verá Deus. A palavra já diz isso, somente a fé. É preciso ter fé, é preciso acreditar que aquilo que você está fazendo é o correto, porque é o correto. Somente Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, é que tem a capacidade de nos resgatar, de nos dar esse novo entendimento, de nos dar essa nova visão daquilo que é a palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Então, começando aqui, né, para início de conversa no nosso texto, diz assim: dizem que todos os caminhos levam a Deus. Será mesmo que podemos chegar até Deus e ter nossas vidas salvas nele? Por qualquer caminho que tomarmos? Será que a gente consegue chegar até Deus por qualquer caminho? Então, todos os caminhos é muita coisa. Parece exagerado, certo? Mas você acredita que há alguns outros atalhos que levam até Deus? Outras mediações ou pontes? A Reforma Protestante negou todas essas opções, estabelecendo o princípio solus Christus. Só há um Salvador, um só caminho que salva e leva a Deus. E leva a Deus e Cristo, que é Cristo. Ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Não, somente Cristo. Porque somente Ele deu seu sangue na cruz, somente Ele recebeu sobre si todos os pecados e carregou até a morte de cruz. E tomou a chave das mãos do diabo, as chaves do inferno da mão do diabo. Somente Ele está sentado à destra do Pai. Somente Jesus é a causa e o motivo da nossa fé. A palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, ela aponta para a vinda de Jesus. E o Antigo Testamento apontava para a vinda. E a Apocalipse aponta para a volta. Então nós aguardamos ansiosamente a volta daquele que foi e está sentado à destra do Pai, que era e que há de vir. Essa é a palavra que nós temos guardado no nosso coração, essa é a palavra pela qual nós temos vivido e que nós temos que continuar persistindo e vivendo. O mundo, as circunstâncias do mundo hoje, mais do que nunca, são péssimas se você olhar para fora. Mas nós olhamos para Cristo. Nós temos uma fé que nos permite olhar para Cristo. Isso quer dizer que eu vou ignorar o que eu tenho que fazer, ignorar que eu preciso cuidar da minha saúde, que eu preciso preservar a minha vida? Não, de forma alguma. Você vai cumprir as medidas necessárias para a preservação da vida, mas você vai lembrar que isso tudo é passageiro, porque não importa, gente, não importa se é por uma doença ou se é por algum outro motivo. A verdade é que nós não vamos
ficar aqui. Um dia nós vamos partir, até que o Senhor volte, todo mundo que nasce morre. Então, a gente não pode basear a nossa fé e esperança ou a nossa desesperança nas circunstâncias, mas sim no que o Senhor nos ensinou na palavra de Deus. Então, continuando aqui, no nosso estudo, para não fugir muito, ele dá uma explicação que eu vou ler para vocês. Diferentemente das lições anteriores, o texto que fundamenta a lição atual é uma passagem da carta de Gálatas. De certo modo, o conteúdo desta carta está bem próximo do conteúdo da carta de Romanos. Em Gálatas, Paulo também se dedica a falar sobre as exigências da lei, da graça e da vida e na graça, pela fé. A reflexão desta carta nos auxilia na compreensão de como os princípios solocristos nos orienta em um novo entendimento a partir da presença manifesta de Cristo na Terra. Vocês sabem que o que Jesus fez, ele mudou a história entre antes e depois de Cristo. Gente, mas o que esse homem fez? O que esse homem cumpriu aqui na Terra? Ele mudou a história de uma forma que todos aqueles que são ativados por aquilo que Jesus fez são transformados. A pessoa não consegue mais ser a mesma, mesmo que ela queira. Isso é incrível, isso é pessoal, isso é comunitário. Uma comunidade que recebe pessoas que são do Senhor, que tem o entendimento daquilo que Deus quer, que a graça do Senhor é para todos, ela leva o que ela tem de melhor. Uma pessoa que é ativada pelo Senhor, ela entende que ela é um canal de bênção nesse mundo. Isso faz totalmente a diferença para quem busca o Senhor de verdade, para quem é baseado nos princípios do Senhor, nas palavras de Jesus, nos princípios que a palavra ensina. Eu sempre falo para vocês do livro de Provérbios, que é um livro de princípios, Salmos também é um livro de princípios, toda a Bíblia é um livro de princípios, mas assim, para vocês começarem a se inteirar mais da Bíblia, aquilo que o Senhor tem para nós, é bom começar por esses livros, que eles vão ampliando o nosso entendimento e dando uma clarificada naquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? Aí, continuando. Em Gálatas, lemos que o sacramento do batismo inaugura novas relações sociais, anulando as separações por gênero, etnia, classe social e etc. O princípio Solus Christo dispensa, portanto, qualquer outra mediação entre nós e Deus. Não dependemos de sacerdotes ou nenhuma outra criatura. Ao mesmo tempo, este princípio defende que cada pessoa possui a responsabilidade de anunciar a reconciliação do mundo com Deus, isto é, que chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Todas as pessoas podem se achegar a Deus por meio de Cristo e são responsáveis por transmitir a vontade dele para outras pessoas. Isso aqui fala dessa nossa responsabilidade, né? Nós fomos ativados, nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, nós temos Cristo e nós temos a responsabilidade de levar a palavra, a transformação para outras pessoas. Por que a gente não faz isso de forma efetiva e eficiente? Muitas vezes porque nós ainda não fomos sarados naquilo que nós precisamos ser sarados ou desbloqueados para poder avançar, para poder levar aquilo que nós recebemos de melhor. Eu sempre falo na célula que a maior transformação que uma pessoa pode fazer, porque no mundo tereis aflições, essa também foi uma promessa do Senhor. A maior transformação que a gente pode fazer é pegar essas aflições, pegar essas experiências ruins que a gente passou, remoldar elas dentro de nós através daquilo que nós aprendemos da palavra e passar para frente de uma forma que cure, que leve transformação para as pessoas. É isso que é ser sacerdote do Senhor, é levar aquilo que liberta as pessoas, é levar aquilo que transforma a vida das pessoas.
Somente através de Cristo que nós conseguimos fazer com que aquilo que nós recebemos seja convertido, transformado e ganhe um novo significado, tanto para nós quanto para as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós passamos. A cabeça do corpo, né? Cristo é a cabeça da igreja. Pensando que a igreja é o corpo de Cristo, é importante saber que somente Ele é a cabeça. Ou seja, somente Jesus é a cabeça. Somente é por Jesus que nós nos guiamos. Nós nos movimentamos por aquilo que o Senhor estabeleceu. Está escrito lá na palavra, como Jesus mesmo disse, é necessário entender que sem Ele nada podemos fazer. Está lá em João 15:5. Sem o Senhor nada podemos fazer. Imagina, o que seríamos sem Jesus na igreja? Um ajuntamento de pessoas sem propósito, sem missão, sem discernimento, às vezes até se engalfinhando, né? Com Jesus, ele mostra a missão da igreja, ele aponta a direção que nós devemos seguir. Então, somente Cristo por causa disso. Somente Ele é o nosso líder supremo. Temos vivido tempos em que muitas coisas são relativas. Com a internet, podemos ouvir canções, podcasts, todos os tipos de vídeos, blogs, os mais diversos conteúdos do meio evangélico. Mas temos que ter muito cuidado e filtrar através da palavra e através dos conhecimentos que nós temos de base, de princípios, as informações que não batem com os fundamentos da nossa fé. Há algumas reflexões evangélicas que nos levam a relativizar a centralidade de Cristo, como se existissem outros caminhos ou atalhos que nos levem a Deus. Há ainda algumas tendências que desfazem a importância de se congregar em uma igreja como parte do corpo de Cristo. Essa tendência tem produzido pessoas que se declaram cristãs, porém sem igreja. Em relação a essas reflexões, a tendências, precisamos ter muito cuidado. Por que o que leva uma pessoa a querer ser cristã e não ter uma igreja? Muito provavelmente são as raízes de rejeição, as raízes de amargura, as feridas, alguma coisa que ela acha. Por que ela acha que ela não precisa da igreja? Se a palavra do Senhor diz que nós devíamos nos congregar, nos unir e andar em propósito com Cristo. Por quê? É um assunto para se debater muito forte, muito grandemente. Muitas pessoas têm essa aversão, talvez porque sofreram algum trauma, alguma coisa aconteceu dentro da igreja e elas hoje não conseguem, elas se dizem cristãs, mas não querem conviver, não querem sarar as feridas, não querem perdoar o próximo, que é um dos princípios que nós temos, não querem ser tolerantes com o irmão, que às vezes não concorda com aquilo que nós falamos. Mas, cara, se a gente estiver baseado nos princípios do Senhor, não tem essa. O irmão não concorda, mas eu tô baseada no Senhor, eu tô baseada no princípio, eu tô baseada na palavra. E nela eu me largo, entendeu? Então, você não tem que ficar preocupado. Ah, não, eles acham isso, eles acham aquilo. Azar do que eles acham. Nós somos livres, Cristo nos libertou. E para recarregar a bateria agora, ó, é claro que o fato de estar na igreja não significa que a pessoa esteja salva. Mas ser participante do corpo de Cristo é essencial para vivenciar Cristo como cabeça. Somente Ele pode salvar, somente Ele nos liga ao Pai. Somente Ele perdoa pecados, somente Ele é mediador da reconciliação da humanidade com Deus. É por causa dele, cada pessoa nascida em Cristo é revestida de Cristo, tem livre acesso ao Pai.
é um sacerdote em si mesma, por meio da obra redentora do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor. O princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, dentro do solus Christus, derruba várias barreiras no que diz respeito ao ministério cristão. Existem pessoas que ainda não compreenderam isso, achando que mulheres, crianças, adolescentes, pessoas pobres ou pouco instruídas, pessoas de etnia ou culturas diferentes não podem servir a Deus em determinadas posições. Todas as pessoas se tornam herdeiras da promessa em Cristo, somente nele. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Gente, isso é lindo demais. Eu não vou me cansar de dizer que isso é lindo demais. Eu sou apaixonada. Então, fala aí agora, galera. Você percebe que ainda existem pessoas que dependem da mediação de outras pessoas para caminharem na fé? Como mudar esse quadro? Você acha que ainda existem pessoas que dependem da aprovação de outras pessoas para caminharem na fé? O que vocês acham disso? Na prática, com a ajuda do professor ou professora, caso eu, busque saber mais da biografia e reflexão das mulheres da Reforma. Poucas pessoas sabem que algumas mulheres foram importantes na continuidade da Reforma Protestante, por meio de seus testemunhos, principalmente no que diz respeito ao solus Christus, pois afeta diretamente as mulheres, porque muitas pessoas, elas querem dizer que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode servir Deus, você não pode falar da palavra do Senhor porque você é negro, porque você é mulher, porque você é criança, porque você é adolescente, porque não existe nada disso. A palavra é bem clara. Todos nós somos sacerdotes do Senhor para levar a verdadeira revelação de Cristo. É claro que se nós estivermos propagando coisas que estão em desacordo com a Bíblia, nós devemos ser repreendidos, devemos sim entender melhor da palavra para poder levar. Que se a gente estiver falando algo que estiver indo em desacordo com o que diz a palavra, as pessoas podem simplesmente não concordar com a gente, mas se você provar na palavra, se você provar na autoridade que Deus te dá como servo e filho do Senhor, que aquilo é um princípio, Deus estabeleceu antes da criação do mundo, então você vai entender que somente Cristo no reino da glória é que tem esse poder de dizer o que nós podemos ou não podemos fazer. E aí nessa parte aqui, na prática, eu vou deixar em aberto para quem quiser depois conversar comigo sobre essa questão na prática. Tem alguns testemunhos de mulheres. A esposa de Martim Lutero é uma dessas mulheres. Quer ver? Tem mais mulheres aqui que são importantes. Catarina von Bora foi uma mulher muito importante. Árgula von Grumbach. Catarina Schutzel. São exemplos de mulheres que fizeram uma transformação muito grande nesse entendimento da igreja. Algumas igrejas, dizem que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode pregar, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Enfim, cada um se submete àquilo que quer. Mas a gente tem que se submeter verdadeiramente a Jesus e não ao que os outros pensam, e sim aos princípios do Senhor. Agora eu vou colocar aqui a última parte, desse estudo, que diz assim: para pensar e postar. Quem quiser postar, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está lá em Romanos 11:36. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, que vocês possam se revestir de Cristo na essência de vocês e que o Senhor venha transformar o coração de cada um
e que o Senhor continue a obra que Ele começou em cada um, porque essa é uma promessa. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, e eu creio que nós somos mais que vencedores, como diz a palavra do Senhor. Amém? Fique com Deus e bom dia.